Sejam muito bem-vindos. Como vocês perceberam, a nossa casa está passando por uma reforma, coisas estruturais que precisavam ser feitas, né? Não é nada de luxo, é porque precisa ser feito. E aí, como vocês sabem, como é obra, né? As obras, o dinheiro vai e acaba, né? E aí, por isso, a gente vai fazer vários eventos para arrecadação, para arrecadar. E o primeiro deles vai ser o Festival de Sorvete, no dia 13 de setembro, das 14 às 16 horas. O ingresso é R$20 para tomar sorvete à vontade, né? E aí vocês podem procurar lá no bazar. Quem quiser, quem interessar, a casa agradece, porque a gente vai precisar muito agora da arrecadação desses eventos, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Salvar-se. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope da conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em uma sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos continuavam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profunda alteração. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga do mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e esclarecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Levar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva com muita luz, com muita paz, que serene os nossos pensamentos, os nossos corações, que possamos estar serenos, equilibrados, que essas vibrações que estamos sentindo aqui nessa casa de Jesus, que ela possa nos envolver. Pedimos também aos benfeitores amigos que estejam presentes nessa noite, nos iluminando o nosso palestrante,
para que a sua mensagem possa chegar até nós. E contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós estamos dando início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E é com grande prazer que a nossa casa recebe o Vanderlei Santiago. É a primeira vez que ele vem em nossa casa. Ela é por união e amor. E com certeza será a primeira de muitas, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, tentei aqui de todo jeito, mas não deu certo de ligar. Não deu. Não deu. Só mais um minuto aqui. Não deu. Vou por aqui mesmo então. Boa noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria estar aqui essa noite com vocês, a primeira vez que eu venho. E vamos pedir à espiritualidade amiga que nos abençoe e que nossas palavras não se desvirtuem do que o plano espiritual nos preparou para o estudo da noite. E eu vim aqui com muito respeito e muita reverência. E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sei que para muitos o dia foi longo, o cansaço bateu, né? Mas chegaram aqui e isso mostra fé, mostra perseverança, né? E mostra que ainda silencioso a gente acredita que algo melhor pode acontecer em nossas vidas, que aqui a gente pode se fortalecer um pouco mais. E o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que eu não quero falar para vocês, eu quero conversar com vocês. Porque esse não é um assunto que dá para se tratar de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. É um assunto que só faz sentido se cada um de nós sentir dentro. Posso fazer esse convite para vocês? Uma autorreflexão? Porque nós vamos ter que pensar um pouco hoje. Todo mundo firme? Forte? Então vamos lá. Vamos conversar sobre uma frase que atravessou mais de 2000 anos. O reino de Deus está dentro de nós. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de nós. Uma frase pequena, despretensiosa, mas que carrega dentro de si uma revolução silenciosa. São palavras de Jesus. E eu quero que vocês guardem essa frase. O reino de Deus está dentro de nós. Porque ela ao mesmo tempo é um convite e também uma chave para abrir uma porta. Imaginem vocês se Platão, o filósofo Platão, 400 anos antes de Cristo, pegasse uma máquina do tempo e estivesse aqui no meu lugar agora. Ele faria uma pergunta para vocês. Se o reino de Deus está dentro de vós, quem é vós? Na verdade, a pergunta que Platão faria é: quem é você? Uma pergunta simples, mas pode deixar você sem resposta. Quem é você? Alguém arrisca? Quem é você? Fala para mim, quem é você? Ninguém quer arriscar? Pode falar, gente. Vamos. Quem é você?
Difícil, não é? Eu, muito possivelmente, como vocês, a primeira coisa que eu iria responder, eu acho que muitos pensaram, é: eu sou Vanderlei, certo? Tenho 52 anos, sou corretor de imóveis, tenho 2 filhas, sou casado com a Larissa. Vocês não pensaram nisso, mais ou menos, ou não? É isso? Mas eu sou o Vanderlei? E se eu mudar de nome? Eu deixo de ser quem eu sou? E se hoje eu sou corretor de imóveis? E amanhã eu for advogado? Eu não sou mais o Vanderlei, então? Se eu sou o Vanderlei, corretor de imóveis, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, então se amanhã eu não tiver mais a esposa, eu não sou mais o Vanderlei? Nós confundimos. É exatamente aí que Platão queria descobrir. Porque nós somos muito mais do que o meu nome, do que a minha família, do que onde eu trabalho. Platão provavelmente sorriria e diria assim: você acabou de descrever a sua sombra, não você. Porque essas respostas são de um papel social, sombras projetadas na parede. E as sombras mudam, não é? Conforme a luz, conforme o local, você muda. Você deixa de ser quem você é, se você mudar de cidade. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, quem somos nós? Quem é você? Quem é você? Filho de Deus? Vamos mais para frente, ainda não é isso, ó. Porque assim, o seu nome poderia ser trocado, a sua profissão poderia ser trocada. O seu corpo daqui a uns anos não vai estar como hoje. Você deixa de ser quem você era? Não, não é? Então, se a resposta à pergunta quem sou eu, toda vez muda, quando alguma coisa muda, essa resposta não capturou exatamente quem você é. Então, como eu posso saber achar o reino de Deus se eu ainda não sei quem sou? Então, essa é a provocação que eu queria fazer. Porque para Platão, o filósofo, o eu não são papéis sociais. O eu é a psique, é o que você pensa. Então, na filosofia, para Platão, o eu é quem você pensa, certo? Contemplar verdades que não mudam, essa é a sua natureza. Por exemplo, justiça em si, a beleza em si, o bem em si, esse é você. A resposta que possivelmente Platão esperaria seria não eu sou o Vanderlei, eu sou o fulano de tal. Seria algo muito mais próximo de eu sou aquilo em mim que raciocina, eu sou o que penso. Divaldo já falava isso, né? Nós somos a mente. Eu sou aquilo em mim que busca a verdade. Eu sou aquilo em mim que reconhece o bem. Esse sou eu. Independente do papel social que eu exerço agora, toda vez que o meu eu deixa de buscar o que eu sou na essência, tem algo errado. Por exemplo, se você busca a verdade, se dentro de você a sua essência é fazer o bem, e você não praticar o bem, para Platão você está fora de si. Possivelmente daí vem a expressão, né? Fulano está fora de si. Então, para a filosofia, toda vez que você deixa de acreditar ou de fazer algo que você realmente acredita, você está fora de si. Você não é o eu verdadeiro. Se você acredita no bem, toda vez que você fizer o mal, você está fora de si. Você cai. Você fraqueja. Então, se para Platão nós somos a psique, quem nós pensamos, quem nós somos para o Espiritismo? Se eu perguntar aqui para vocês,
Quem é você? Nós já sabemos que nós somos a mente, ok? Na filosofia, somos quem pensamos. E se eu perguntar para você, espírita, quem é você? Alguém naquela hora chegou perto. Mas não é essa a resposta ainda que eu espero. Você que é espírita, quem é você? Eu falei que a gente ia ter que pensar um pouco, por favor. Seria a centelha divina? Uma centelha divina. Muito boa resposta. Muito boa resposta. Mas como diria um mentor meu, encarnado, que foi palestrante por muitos anos, ainda não é essa a resposta que eu quero. Mas é muito perto. Estou Marli. Você é Marli. Mas isso a gente... Estou, Mas aí a gente parte por um momento. Se a senhora tivesse saído do país e mudar de nome, a senhora não era mais você. Entendeu? A persona não pode ser eu. Vai lá, o espírita, quem é você? Gente, é fácil. Mais um. O espírito encarnado buscando evolução, né? Parar as arestas. Você então é um Espírito. Isso! Nós somos espíritas, então nós somos um espírito em evolução. Se alguém perguntar para você, quem é você? Eu sou um espírito em evolução. Eu sou um espírito em evolução. Então eu posso ser muitos, né? Quando Jesus expulsou os demônios, lembra? E perguntou para eles, quem é você? Ele diz, eu sou legião. Né? Depois que nós estudamos, nós sabemos que legião pode ser demônios e anjos também. Então somos muitos. Então para o espírita, nós somos um espírito em evolução. Para a doutrina espírita, o ser humano é composto de 3 elementos, não é? Esse que nós nos lembramos: o corpo, o espírito, ok? Que é o princípio inteligente e moral, e o perispírito, né? Que é um envoltório semimaterial. O que é algo semimaterial? Não é nem material nem espiritual. Mas o que é então? Isso eu vou deixar para um outro dia, senão dá uma palestra. Tá? Mas é um envoltório, é o que liga o espírito à mente. Opa! Então ligamos aí, né? O espírito à mente. Então, se para a filosofia humana nós somos a mente, o que pensamos, para Deus, para o espiritismo, nós somos o espírito. Ok? Neste momento, alguém falou também, né? Nós estamos temporariamente vestindo um corpo material. Tá? Mas o que eu quero pensar nisso é, para a filosofia, nós somos a mente. Para o espiritismo, nós somos o espírito. E está vendo como o espiritismo é tudo isso? É realmente filosofia, ciência e religião? Há mais de 2.400 anos, Platão já falava que nós somos a mente. Para o espiritismo, nós somos espírito. E o espírito comunica com a mente através do perispírito. Então, somos um só. Então, se para Platão nós somos a psique, para o espiritismo nós somos o espírito, então agora eu queria filosofar um pouco mais. Se Platão estivesse na época de Kardec e ele perguntasse para Kardec, Allan Kardec, quem é você? O que será que ele falaria? Quem sabe? Possível de saber, né? Porque Kardec, com aquela didática toda, com todo aquele conhecimento que ele tinha, impossível de saber o que ele falaria. Não é verdade? Mas se Platão perguntasse para Kardec quem ele é, mas a gente não tem certeza, mas a gente pode imaginar, não pode? Porque conhecendo tudo que ele escreveu, pegando um pouquinho da Revista Espírita, um pouquinho do Livro dos Espíritos, eu arrisquei uma resposta que Kardec daria. Eu arrisquei, conjectura minha, por favor. Se Platão perguntasse a Kardec, Kardec, quem é você? Ele possivelmente diria,
Sou um espírito imortal e individual, criado simples e ignorante por Deus, hoje encarnado temporariamente num corpo para aprender e progredir moralmente, através das experiências desta vida. O que sou hoje é resultado de tudo o que escolhi ser em existências anteriores. Assim como o que serei amanhã depende do que eu escolherei fazer com quem eu sou agora. Boa resposta, não é? Boa resposta. Possivelmente Kardec falaria isso. Completo. Ele junta a mente com o espírito. Tudo que eu sou hoje é resultado do que eu fiz antes. Né? A programação neurolinguística diz que eu sou exatamente o resultado das minhas decisões que eu tomei ontem. Então eu sou o resultado das minhas decisões. Então, agora que já sabemos quem somos nós, porque esse é o enredo, né? Se o reino de Deus está dentro de nós, não ia adiantar a gente procurar se a gente não soubesse quem somos nós, né? Agora nós já sabemos. Então, vamos buscar o reino agora. Por que ainda nos sentimos tão perdidos? Por que buscamos do lado de fora a paz que Jesus nos prometeu? Analisem comigo. Passamos a vida construindo edifícios para encontrar proteção, a nossa casa, o nosso apartamento. Buscamos posições sociais para ter valor. Tentamos acumular bens para sentir segurança. Ok? Faz sentido ou não? E por quê? Por que tentamos construir o reino com os tijolos do mundo? Se construímos o reino com os tijolos do mundo, quando a tempestade vier forte, o que acontece? O furacão. A casa cai, não é? Se a gente constrói a nossa fortaleza no mundo terreno, o que acontece? Uma perda imprevista de alguém querido, a gente cai. Uma enfermidade, a gente cai. Uma desilusão amorosa, a gente cai. Uma crise financeira, a gente cai. Porque a gente está apoiado no mundo exterior. Percebemos então que a nossa segurança externa pode desmoronar. Então, toda vez que nós procuramos o reino de Deus, nós devemos pensar que Ele não está dando, quando Jesus diz o reino de Deus está dentro de nós, Ele não está dando uma simples informação, Ele está fazendo uma cirurgia na nossa alma. Porque os contemporâneos de Cristo esperavam um reino político, um reino militar, um reino exterior. Esperavam um Messias que destronasse César. Esse era o reino que a maioria dos seguidores de Jesus esperavam. Né? Judas até citou certa parte que esperava que Jesus liderasse uma revolta. E não era esse o reino que Jesus queria. E a humanidade ainda, nós buscamos ainda essas mesmas ilusões. Continuamos esperando o nosso reino, que o nosso reino venha quando a política mudar, quando a família se ajeitar, quando as finanças se estabilizarem, eu encontrarei o reino de Deus. E esse não é o nosso caminho. O nosso caminho é mais que isso. A doutrina espírita vem nos lembrar que com o rigor da razão e a bênção e a doçura do Evangelho, que o reino não é um lugar geográfico, não é um mapa, não está num lugar. Ele não é um privilégio reservado a alguns. O reino de Deus está na consciência. Opa, voltamos de novo à filosofia.
O reino de Deus está na consciência. E a consciência nos liga ao Espírito. O Espírito, a consciência. Olha que interessante isso. E para isso, a gente precisa muitas vezes olhar para dentro, não é? E olhar para dentro nem sempre é agradável. Fala a verdade. Quando a gente olha para dentro, nem sempre é agradável. Muitas vezes a gente se assusta, porque olhamos para dentro e não encontramos imediatamente a luz, não encontramos imediatamente o reino, e isso nos assusta. Muitas vezes encontramos a nossa sombra, não é? O que há de mais tenebroso. Mas todos nós somos feitos de sombra e luz. Todos nós. Numa árvore, na mesma árvore, há frutos verdes, mas também frutos maduros, não é? Elas não amadurecem no mesmo tempo. Elas não estão todas verdes, nem todas maduras. Na mesma árvore, há frutos maduros e verdes. Então, dentro de nós, temos o nosso lado sombra e também o nosso lado luz. Então, precisamos encarar, às vezes, o nosso lado sombra para procurar o reino. Precisamos. Converse com você num momento tranquilo. Se olhe no espelho e pergunte como você está hoje. O que está te bom? Mas fecha a porta, tá? Porque às vezes passa alguém, a esposa, você falando sozinho, pode dar alguma complicação. Fecha a porta do banheiro, olhe para o espelho e converse com o seu lado sombra. Chame ele, descubra como você está. O que está te aborrecendo? O que está te magoando? Porque quando encontramos as nossas imperfeições, nós percebemos que o orgulho que ainda age em nós nos provoca muitos desafios. O egoísmo que ainda temos dentro de nós nos afasta de muita gente. Então, procure o seu lado sombra e não tema, porque identificar as imperfeições não é motivo de desespero, é o primeiro passo para a cura. O médico não faz o diagnóstico, ele não faz a anamnese para achar, então nós precisamos fazer a anamnese da nossa alma. Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz uma frase, na verdade, ele tem um ensinamento desse livro, que a gente pode resumir num capítulo, que diz assim, que Leon Denis nos ensina que o pensamento é co-criador e que a alma esculpe o seu próprio destino. Olha o que Leon Denis fala. O pensamento é co-criador. Quem é o pensamento? Nossa mente, que somos nós, que somos nosso espírito. A alma esculpe o seu próprio destino. Então podemos mudar o nosso estado atual a todo momento do que pensamos. Ele diz mais: o reino de Deus no nosso íntimo é edificado através dos pequenos pensamentos. Olha que profundo isso, gente. O reino de Deus no nosso íntimo é edificado através dos pequenos pensamentos. Então você acha que se você... eu não estou pensando em matar ninguém, tá bom? É nos pequenos pensamentos que Leon Denis diz que está o reino de Deus. Através dos sentimentos cultivados no silêncio da alma, encontraremos nós mesmos. Olha que profundo, Leon Denis é demais, né? Através dos sentimentos cultivados no silêncio da alma. E através das nossas escolhas diárias, construiremos um futuro melhor. Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. Então, o reino de Deus na prática cotidiana, onde ele está? Como eu acho? Como fazer? O reino de Deus na conciliação. É fácil falar do reino quando tudo vai bem.
Mas o reino se instala realmente quando você decide. Depende de você. Quando você decide não responder com a mesma moeda ao insulto. Quem anda respondendo ao insulto? Vai ser mais difícil encontrar o reino de Deus. Quando você opta pelo perdão, o perdão sincero, quando é uma escolha sua, vou perdoar. Quando você limpa o lixo mental do ressentimento e liberta não apenas o outro, mas a si mesmo. Quem está ressentido com alguém? Peça perdão, reconcilie para você achar o reino de Deus. O lixo mental, o ressentimento é um lixo mental. O reino de Deus, na aceitação dinâmica, ter o reino dentro de si não significa ausência de dores, significa que a dor já não tem o poder de destruir a sua paz. Olha, gente, você encontrando o reino de Deus, não é que você não vai ter mais dor, não vai sofrer, não, mas a dor não vai ter mais o poder de tirar a sua paz. Tem alguma coisa de tirar a sua paz? Tem, né? Sempre tem poder. Vamos achar o reino de Deus? O Espírito imortal compreende que as provas e as expiações são lições abençoadas de uma escola chamada Terra. Às vezes na revolta a gente acha que Deus nos pune. Deus não nos pune. Ele apenas quer que a gente cresça moralmente. E a escola é a Terra. O reino de Deus na caridade silenciosa. A caridade não é apenas o pão que estendemos, entregamos ao faminto, embora isso seja urgente e indispensável. Mas a caridade é só isso? Não, né? A caridade é só entregar a cesta básica? Não é. A caridade é escuta paciente ao aflito. A caridade é o olhar sem julgamento. Quem aí olha sem julgar? Gente, outro dia eu tenho uma filha de 22 anos. A gente estava andando e a gente estava conversando e a gente... Nossa, mas que fachada fria. Nossa, por que ele não pinta? Nossa, olha que luz do huracão. Aí eu pensei assim, falei, filha, você notou que a gente só está criticando? Ela falou, é verdade, né, pai? Falei, vamos tentar ficar até onde a gente vai sem criticar nada? Vamos. Foi difícil. Foi difícil. Então nós temos um olhar julgador. É sem querer. A gente olha e pensa, mas a pessoa está fora do peso. É um olhar julgador. Então a caridade é o olhar sem julgamento. A caridade é a prece sincera em favor de quem nos caluniou. Essa dói. Essa eu confesso que eu nem queria. Prece sincera em favor de quem nos caluniou. Você já foi caluniado por alguém? Dói ou não dói? A calúnia é muito triste. E aqui o reino da caridade pede que a gente faça uma prece para a pessoa que nos caluniou. É difícil, né? Vamos ser honestos, é difícil. Mas, se a gente quiser o reino, vamos fazer uma prece para quem nos caluniou. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar da gênese do Espírito, que Deus criou todos nós simples e ignorantes, mas gravou a sua lei na nossa consciência. Você está falando isso, Vanderlei? Sou eu, gente? Não, né? Kardec, questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Onde fica a nossa consciência? Na mente. E nós somos a mente. A mente se liga com o Espírito. Então, se eu desencarnar hoje e for para o plano espiritual, a lei de Deus vai comigo ou não?
Porque se a mente é o espírito e o espírito é a mente, eu desencarno o que tinha na mente, vai junto, não é? Outro dia eu fiz uma palestra sobre o véu do esquecimento e a gente falou bastante sobre isso, né? Mas eu desencarno e esqueço tudo. Não, o véu do esquecimento. Então quando a gente desencarna, a gente lembra de quase tudo. Então a lei de Deus está com a gente sempre. Então isso significa que o reino já está lá. O reino de Deus está na consciência. Então não precisamos inventá-lo ou trazê-lo de algum lugar. Precisamos apenas desenterrá-lo. Desenterrá-lo quer dizer que o reino de Deus está aqui? Está. O reino de Deus está em você. Muitas vezes nós cobrimos o reino, nós cobrimos essa centelha divina com camadas espessas. Nós cobrimos, nós, com camadas espessas da vaidade. Vai tampando bem. Da pressa, a pressa de ir e chegar. Né? Muitas vezes o pessoal acorda cedíssimo. Você pergunta para ele, acorda 4 horas da manhã, né? Geralmente, às vezes, a pessoa já está até aposentada e acorda 4 horas da manhã. Tem até uma anedota que perguntaram para essa pessoa, mas por que você acorda tão cedo? Ele falou, para ficar mais tempo sem fazer nada. Então, a pressa. A gente tem muita pressa. Redes sociais, né? A gente está postando aqui, está falando, está vendo um filme e está vendo no Instagram. Pressa. Nós somos movidas à pressa. Nós cobrimos o reino com o orgulho e a mágoa. Passamos a vida sufocando a voz da consciência para ouvir os gritos estridentes do mundo. Ouvimos apenas os gritos estridentes do mundo. Mas nesta noite, o convite, meus amigos, da espiritualidade para nós, é um convite do silêncio interior. Vamos fazer uma busca neste momento. Vamos fazer uma pausa. Respirar fundo. E perceber que a tempestade lá fora não precisa governar o nosso coração. Não precisa. Se você chegou até aqui, esta casa de amor, esta casa bendita hoje, sentindo-se pleno, esgotado, desamparado, olhe para a sua história, mas com compaixão de você. Você só é uma criança espiritual. Não se cobre tanto. Tenha compaixão de você. Você não é uma folha seca arrastada pelo vento da vida. Você não é apenas um corpo que envelhece e que vai perecer. Nem essa dor que você sente representa o que você é. Você é um espírito imortal, filho de um Pai de amor infinito, você foi criado para a luz, você foi feito para a felicidade, e o seu caminho é a perfeição. O seu caminho é a perfeição. Então olhe para você com compaixão. Jesus diz: o reino não virá com aparências exteriores. E Jesus disse a todos: o reino não ei-lo aqui, nem ei-lo ali. Ele está em você. Porque o reino de Deus, ele não é um palácio de pedra, ele não é um trono terrestre. O reino de Deus é a presença do Pai. É a presença do Pai. No seu tabernáculo de glória, do seu próprio ser. O reino de Deus, ele já está aqui. Ele já está aí. Em cada um de vocês. Aí dentro. O reino de Deus
só está aguardando a decisão, filho, a sua decisão de abrir a sua porta da alma e deixar o reino de Deus guiar a sua vida. O reino de Deus está aí. Abra a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração. E diga. Enquanto lá fora o desespero caminha e a amargura dizima, eu quero, meu Deus, eu gostaria, Senhor, de ser como a chuva generosa que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu lhe quero pedir para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem está na desesperação. Eu gostaria, meu Deus, de ser uma via láctea de estrelas para embelezar as noites da terra. Mas se eu não conseguir, eu lhe venho pedir para ser um brilhante na noite escura, iluminando a amargura de quem está na escuridão. Ah, meu Deus, eu gostaria tanto de ser um jardim de flores, de todas as cores para embelezar a terra. Mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, me deixa ser uma flor na frente da montanha, colocando beleza no painel sobre a natureza. Meu Deus, eu gostaria tanto de ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas é demasiado para mim. Então eu lhe venho pedir, meu Deus, para ser um grão que caindo no chão, eu me multiplique em 1 milhão e me transforme em pão para quem tem fome. Eu gostaria tanto de ser artista, esteta, trovador, cantor, musicista, orador, poeta, para falar da magia e da beleza de sua glória, meu Deus. Mas me falta maestria, me falta o verbo. Então eu lhe peço, meu Deus, para ser o companheiro da criatura deserdada, que anda no caminho da desilusão, e estendendo a mão de sustento, eu possa lhe dizer: sou teu irmão, estou contigo, vem comigo, vem comigo. Muito obrigado, meu Deus, por eu estar aqui com vocês, pela paciência de me ouvir. Muito obrigado. Depois dessa prece tão linda, a gente só pode agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade que a gente teve de ouvir essa mensagem tão linda, a oportunidade de estarmos aqui na sua casa, Senhor. Só te pedimos que o Senhor tenha paciência, tenha misericórdia conosco, espíritos ainda tão imperfeitos, que essa paz estamos sentindo agora possa ser estendida aos nossos lares, aos nossos familiares. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja sempre conosco. Que a doce paz de Jesus nos envolva agora.